Olá a todos, nesse vídeo eu vou demonstrar como copiar uma instalação do Fedora num disco para outro disco. Para isso eu vou usar um Live CD do Fedora, o comando dd e o gpart. Esses procedimentos estão sendo realizados no Fedora, né, com um Live CD do Fedora, mas você consegue fazer o mesmo com qualquer outra distribuição. Tendo em vista que o comando dd e o gpart são comuns em qualquer distro Linux que se preze. Eu vou abrir um terminal e vou rodar o comando fdisk para a gente analisar o esquema de particionamento. Veja que eu tenho o disco VDA com 20 GB. Nesse disco contém a minha instalação do Fedora, uma partição EFI e uma partição BTRFS com o Fedora instalado. E depois eu tenho o disco VDB com 25 GB que eu vou usar para copiar, né? Eu vou copiar o VDA para esse disco VDB com 25 GB. Uma ressalva que eu preciso alertar os senhores é que o disco de destino ele precisa ser maior que o disco de origem. Então eu estou copiando 20 GB para um disco de 25 GB. Então eu tenho espaço suficiente para fazer essa cópia. Tem que ter esse espaço, né? Ele tem que ser um disco maior, um disco de destino, para não ocorrer problemas durante a cópia, tá? Para fazer a cópia, eu vou utilizar o comando dd. Vou limpar a tela aqui e rodar o comando. Note que eu estou copiando o disco VDA para o disco VDB. E eu não estou usando nenhuma partição, apenas o nome do disco mesmo. Eu estou usando essa bandeira aqui para mostrar o progresso do comando dd, né? Enquanto ele copia, ele mostra o que ele está fazendo, né? O progresso dele, assim fica mais visível. Eu vou pressionar Enter e agora eu vou interromper a gravação porque eu vou copiar aproximadamente 20 GB de um disco para o outro e esse procedimento costuma demorar. Então, quando terminar, eu retorno. Bom pessoal, o comando dd ele terminou de fazer a cópia. Eu consegui copiar com sucesso o disco VDA para o disco VDB. Agora eu vou fazer a instalação do software gparted. Vamos aguardar então a instalação terminar. Do software terminar. Perfeito. Eu vou mudar de área de trabalho e vou iniciar o gparted. Ele vai emitir um aviso na hora que abrir. Ele está falando que VDB, que é o disco que a gente copiou, né? A gente copiou VDA para VDB. Ele é maior do que a cópia, né? Porque a gente fez uma cópia de um disco de 20 GB para um disco de 25. E ainda a partição ela é um pouco maior, né? Ela é de 25, então ele está sugerindo a gente corrigir isso já na primeira inicialização do software. Então a gente vai clicar em Fix, né? Para ele corrigir. Veja que eu estou aqui com o meu disco VDA selecionado, com a partição EFI e a partição que está instalada Fedora. Eu vou mudar para o disco VDB. Veja que a cópia ocorreu com sucesso, né? Eu consegui copiar VDA para VDB. Entretanto, eu tenho 5 GB não alocado aqui. Né? O DD ele só faz a cópia, ele não ajusta os discos. Aí que entra o software gparted. A gente vai fazer o que? A gente vai expandir, né? Essa partição aqui, que é a VDB2, que contém o Fedora instalado, né?
Eu vou colocar em resize aqui e vou aproveitar todo o disco, né? Vou clicar aqui na setinha aqui para arrastar. Veja que agora ele aproveitou todo o disco. Eu vou clicar nessa flecha aqui em aplicar. Veja que ele aplicou, né? Terminou, quer dizer que ele aproveitou agora eu copiei um disco de 20 GB para um disco de 25 e eu consegui aproveitar todos os 25 deles, né? Eu consegui esticar essa partição aí para aproveitar todo o espaço de disco. Feito isso, eu posso fechar o Gparted e posso desligar o Live CD. Bom, agora que eu desliguei o Live CD, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho o disco 1 aqui, que é o de 20 GB, como vocês podem ver. E o disco 2 de 25, né? A gente fez o processo de copiar o de 20 para o de 25. Eu vou remover o disco 1. Quer dizer, ele não vai existir mais. Eu vou vir na ordem de inicialização agora. E agora o disco 2 se tornou o disco 1. E eu vou colocar na ordem para ele inicializar. Quer dizer, agora o disco 1 de 25 GB só tenho ele. Então é para, se tudo correr bem, como eu fiz uma cópia, né? Do disco VDA para o disco VDB e agora eu estou com o disco VDB apenas ele configurado, é para o sistema, né? Se tudo correr bem, é para o sistema inicial, olha que eu clicar aqui. Então vamos iniciar o sistema. Veja que o sistema está iniciando, né? O sistema terminou de iniciar, está no GDM, eu vou entrar com a senha. Veja que o sistema ele iniciou perfeitamente a partir do disco VDB, né? Então a gente conseguiu fazer a cópia, né? Perfeitamente. Veja que eu tenho o meu disco VDA com 25 GB e a cópia, né? Fazer a transposição de um sistema de um disco para o outro ocorreu aí com sucesso. Era isso que eu queria demonstrar para os senhores. Espero que seja útil. Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais.